Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui na live do Centro Espírita Caminho da Luz e do Grupo Espírita Amor e Luz Maria de Madalena. E é com muita alegria que recebemos todos, e hoje estamos recebendo aqui para falar a homenagem ao Livro dos Espíritos o nosso amigo Luiz Fernando. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Boa noite, Gerson. Boa noite, Leandro. Um abraço a todos. Temos também aí o Gerson, né, que é do Grupo Espírita Amor e Luz Maria Madalena. Boa noite, Gerson. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Leandro. O nosso amigo Luiz Fernando. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Boa noite, Gerson. Boa noite. O microfone aberto aí, tá dando Tem alguém assistindo a live aí com o microfone aberto, tá? Da live, né? Tem que, na hora, quem estiver acompanhando, só para a gente saber, quem estiver acompanhando no YouTube, tem que tirar o som do YouTube, senão dá interferência, tá bom? Aqui, quem está aqui, direto aqui, né? Nós que estamos aqui participando direto, se nós estivermos acompanhando no YouTube, temos que tirar o som do YouTube, porque na hora que a gente abre o microfone, sai o som interferência. Bom, okay. Então vamos passar a palavra para o nosso amigo Leandro, que vai cantar uma música para a gente. É contigo, Leandro. Boa noite a todos. Boa noite a todos aí. Antes de cantar essa música, eu gostaria de expressar meus sentimentos aqui, expressar a minha gratidão, na verdade, por estar aqui mais uma vez, participando desta live. E a música que eu trouxe para a nossa harmonização de hoje chama-se A Prece, de José Carlos Freixo. Que Jesus possa estar nos abençoando a partir desse momento. Vamos lá. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa fronteira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa fronteira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz,
amado Mestre Jesus. Seja o amor a nossa bandeira de luz. E assim nos dirigimos ao nosso amado Mestre Jesus, que ele possa envolver a todos nós aqui presentes, envolver o nosso amigo Luiz Fernando, inspirando para que ele traga para nós a palavra que precisamos ouvir na noite de hoje. Pedimos, Senhor, que essas energias que for trabalhada aqui, com essa participação de todos, os que estão nas suas casas, todos nós, possamos, nessas vibrações positivas, que essas energias possam ser utilizadas para todos aqueles que estejam necessitando nesse momento, encarnado ou desencarnado. Que a equipe espiritual possa analisar e fazer esse atendimento a esses nossos irmãos. Agradecemos a Maria da Luz, patrona do Caminho da Luz, a Maria Madalena, patrona do GEALME, por mais essa oportunidade. E que, em nome de Deus, nosso Pai, nós possamos dar por iniciada a nossa live da noite de hoje, dando graças a Deus. Então, nós agradecemos, né, mais uma vez aí a presença de todos, e eu vou projetar aqui a nossa divulgação dos nossos estudos que acontece no decorrer da semana. Então, vocês estão vendo aí, primeiro eu vou falar da campanha, que nós estamos com campanha para que os nossos canais no YouTube, tanto do Centro Espírita Caminho da Luz quanto do GEALME, possa melhorar a sua divulgação. Para isso, é preciso que as pessoas se inscrevam. O A Caminho da Luz está com 927 inscritos. Estamos com a campanha para chegar a 1.000 inscritos. Então, vamos colaborar, é rápido, é só clicar lá na inscrição, que a inscrição é feita. E como é que entra no canal? É só digitar CEACL, que abre o canal, clica em inscrição, aproveita e clica no sininho que você vai receber, sempre que publicar algo, você vai ser avisado. Mesma coisa no GEALME, é só digitar GEALMM, que você vai entrar no canal do YouTube, né? Você entra no YouTube, lá na lupa, lá na pesquisa, bota a sigla, que vai entrar o canal e você se inscreve e ativa o sininho. E assim você vai estar ajudando a divulgar a doutrina espírita. Lembramos também que, diariamente, nós publicamos 3 pequenos vídeos, em torno de 6 minutos, tem um que é 10 minutos. O primeiro vídeo é o momento de reflexão com Kardec. Atualmente, estamos publicando trechos do livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. É um livro muito pouco conhecido, mas é uma publicação de Kardec. Todo dia por volta de 7 horas da manhã. E no decorrer do dia, não tem horário certo, nós publicamos 10 minutos com Emmanuel. O nosso querido amigo Robson Valentim, que está aí abaixo, né? Ele que está fazendo esses vídeos e colaborando conosco. Então, ele já comentou toda a fonte viva, agora ele está comentando Vinha de Luz. Então, diariamente, você vai encontrar no nosso canal esse vídeo. E também tem, por volta das 18h30, momentos de reflexão. Boa noite com Adriano Santana. É um outro companheiro que faz uma prece em prol de toda a humanidade nesse horário, às 18h30. Às vezes oscila um pouco o horário, dependendo da conexão da internet. Mas, diariamente, nós temos esses 3 vídeos. E eles também são divulgados nas nossas páginas do Facebook, tanto do A Caminho da Luz quanto do GEALME. Aqui também nós gostamos de divulgar a Rádio Rio de Janeiro, que é a rádio aqui do nosso estado, a Rádio Espírita, né? E aqui nós estamos apresentando aqui o programa Debate na Rio, né? E nesse caso aí está com o Eduardo Araújo e a Fátima Miranda, né?
que esse programa também costuma ser ao vivo na rádio. E embaixo nós temos a Dani Lapidos, que faz o programa Manhã na Rio, 8 horas da manhã, e Mulher Brasileira, às 9. E nesses dois programas, a Dani Lapido divulga as nossas lives, porque nós participamos lá no chat e pedimos para divulgar, e ela, com muito carinho, faz essa divulgação. Então, vamos colaborar também com a rádio no Clube da Fraternidade, e quem quiser fazer algum depósito avulso, nós temos, a rádio tem várias contas, né? Tem 5 bancos que ela tem conta, aí você tem o número da agência, a conta corrente, né? Depois você revendo essa live, você pode parar essa tela, que vai ficar lá disponível no YouTube, aí você anota as contas e faz o depósito que desejar, né? E quem também está habituado com o Pix, nessa nova modalidade, eles têm 3 chaves. Tem uma chave que é o CNPJ, né? Você vai ver ele aí logo embaixo. Outra chave é um telefone celular e outra chave é outro telefone celular. A mesma coisa, você depois para lá e anota, né? Vai lá revendo a live, você vai lá e para a tela e anota os números para você fazer o depósito. Eu sempre gosto de lembrar que vai aparecer Fundação Paulo de Tarso. Está correto o depósito, porque a Fundação Paulo de Tarso é a mantenedora da Rádio Rio de Janeiro. Então, vamos colaborar para que a rádio possa cada vez mais divulgar a doutrina espírita em nosso estado e agora no mundo todo, né, que também está pela internet. Também estamos fazendo uma campanha, né, aqui para o GEAF, o Grupo Espírita Anália Franco, e o NAAF. O GEAF é o mantenedor também do NAAF, o Ninho de Amor Anália Franco, é uma creche, e eles, para ajudar na sustentação, né, na arrecadação para manter o NAAF, eles têm um bazar alugado. E o que acontece? Nesse período da pandemia, né, eles tinham um contrato, não podiam deixar de pagar o aluguel, mas o bazar ficou fechado. Então, não receberam nada e tiveram que pagar. Então, eles estão com uma dívida alta desses aluguéis. Já está, mais da metade já conseguiram com a campanha, mas ainda tem algo a realizar. Então, está aí também a conta bancária deles, também a chave do Pix. Quem quiser ajudar, eles só pedem para poder eles canalizarem esse depósito justamente para essa campanha, botar R$1, acrescentar R$1, tipo R$21, R$41, R$71, que eles, quando vê esse depósito na conta, eles já sabem que é para a campanha, então eles vão reverter direto para a campanha. Então, está aí o apelo, quem puder colaborar, ficamos agradecidos. E aqui estão os estudos que o Centro Espírita Caminho da Luz e o Grupo Espírita Amor e Luz Maria Madalena realiza toda semana. Às segunda-feira, nós estudamos o livro Obras Póstumas, das 19h30 às 21h15, pela plataforma Meet. O link dessa segunda-feira é sempre o mesmo. Se você teve o link uma vez, é só você guardar aquele link que você vai sempre entrar naquele estudo. E, se você desejar, pode fazer parte do grupo do WhatsApp, que você vai receber todas as instruções, o que vai ser estudado, quem vai ser o facilitador. Então, você recebe tudo isso. Você encontra esse link nas nossas páginas do Facebook, você encontra, e também nos grupos de WhatsApp. Se tiver dificuldade, entre em contato com alguém do A Caminho da Luz ou do GEAL. Às terças-feiras, nós estamos realizando o estudo Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda, um livro muito bom, que fala sobre a reunião mediúnica, mais especificamente a reunião de desobsessão, e esclarece muito. Esse livro serve para todos, aqueles que trabalham na reunião mediúnica e aqueles que não trabalham na reunião mediúnica. Ele vai te preparar, porque a mediunidade independe de qualquer coisa, né? Então, toda terça-feira, das 20h às 21h30. Esse estudo é pela plataforma Zoom. Mesma coisa, o link está disponível, o link é sempre o mesmo, você vai encontrar lá e você vai participar. E às quintas-feiras nós estamos estudando o livro Amor Imbatível Amor, porque estamos estudando toda a série psicológica da Joana de Anjos. Atualmente estamos nesse livro, Amor Imbatível Amor, das 17h30 às 19h. E esse estudo é pela plataforma Meet, também você encontra o link da mesma forma.
E como reunião presencial, nós estamos acontecendo uma na sede do A Caminho da Luz, que é na Rua Juruceu 64 Colégio, às quintas-feiras, 9 horas da manhã, com o estudo do Livro dos Espíritos. É uma reunião que tem uma frequência pequena, a gente tem conseguido lidar com tranquilidade. O GEALM está também com uma reunião, mas é meio que privativa, né? Porque eles ficam com um receio de surgir muita gente. Estão estudando a possibilidade de abrir vaga para quem quiser participar, né? Estão também se reunindo às quintas-feiras também. Eu tenho para mim que é 10 horas da manhã. Mas esses são os estudos que as duas casas estão realizando simultaneamente. Aqui nós temos também as nossas lives. Aqui é a programação de abril, né, que já está quase finalizando. Né? Nós tivemos o Grumepa no início do mês, depois tivemos o Luiz Pereira, né, fazendo homenagem também a um livro publicado por Kardec. Depois tivemos o Robson Valentim falando de um tema do Evangelho. E vamos ter, na semana que vem, o Saulo Monteiro também falando dos falsos profetas da erraticidade. Então, essas são as lives do mês. Depois, semana que vem, nós divulgamos a do próximo mês. E a live de hoje, né, como nós anunciamos, é uma homenagem aos 164 anos de O Livro dos Espíritos. E hoje também é o Dia Internacional do Livro. Não podemos esquecer disso, né? E a doutrina espírita, quase toda ela se baseia em livro, né? Ela é toda... Quem não lê não vai conhecer a doutrina espírita. Então, quem vai falar hoje é o Luiz Fernando, esse grande amigo que já foi no A Caminho da Luz várias vezes, não sei se já esteve no GEALM, mas hoje ele está aqui no A Caminho da Luz e no GEALM. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para ele, eu vou interromper aqui a minha apresentação e vou passar a palavra ao Luiz Fernando. Daí para diante é com você, Luiz. Seja bem-vindo. Ok, Marcos, obrigado. Assim. Então, hoje nós vamos falar sobre os 164 anos, né, do livro dos Espíritos. E nós não podemos nunca deixar de associar o livro dos Espíritos com a história do povo judeu. Então, quando nós começamos lá em Moisés, quando ele recebe os 10 mandamentos, depois aqueles acréscimos todos de ordem material, de ordem transitória, que Moisés precisou para nos domar, depois vem o Cristo trazendo uma concepção totalmente diferente. Lógico, sempre com base naquilo que Moisés trouxe da lei natural. E o Cristo, quando chegou, ele fez algumas mudanças profundas para nós, né? Principalmente com relação ao Pai, a Deus, o problema da imortalidade, né? Então, ele traz isso de uma forma bem clara. Mas também chegou um determinado momento que ele sabia que nós, a grande maioria, quase totalidade, não íamos ter condições de assimilar tudo. E ele sabia também que, no transcorrer, iriam ter algumas adaptações, algumas mudanças, né, para atender às necessidades do homem. Aqueles homens, né, que sempre gostaram de poder, então a mensagem dele ficou um pouco distorcida, né, a mensagem do cristianismo primitivo. E ele, sabendo disso, ele faz uma previsão, que está lá em João, que ele iria rogar ao Pai para enviar o Consolador. Mas esse Consolador ele não podia chegar a qualquer momento. Ele tinha que chegar aonde a humanidade já tivesse um crescimento intelectual, já tivesse condições de entender as coisas mais abstratas. Então, quando ele faz essa previsão que ia rogar ao Pai para enviar um Consolador, para explicar aquilo que ele falou e muito mais, ele estava falando em evolução, em progresso, em crescimento. E aí ele chega e manda para nós, né, o Consolador prometido, que nós hoje sabemos que é o Espiritismo. Mas a coisa não aparece assim de repente.
Kardec, né, que é o nosso professor Rivail, ele foi um homem preparado, ele foi um homem que reencarnou com esta missão. E ele se aparelhou intelectualmente, estudou nas melhores escolas, né? Então, ele tem uma bagagem. Ele foi grande professor na França, principalmente da língua francesa e a própria matemática. Então, ele tinha uma base muito séria. E era um homem que gostava da investigação. E ele sabia de algumas coisas em termos de magnetismo, já tinha lido, já tinha conhecimento disso. E num dia, por volta de 1854, ele tinha um amigo que fala para ele das mesas girantes. Ele falou, olha, qual o problema? Magnetizador, magnetismo, uma mesa pode levantar, uma cadeira pode levantar, isso aí nada demais. O tempo passou e, novamente, um ano mais ou menos depois, ele encontrou com esse novo amigo e ele falou, olha, a mesa anda respondendo perguntas. Aí ele falou, opa, peraí, não. Desde que me prove que mesa tem cérebro, olha só a fé raciocinada aí, né? Encarando a razão, né? Que a mesa tem cérebro para pensar e sentir. Aí é diferente. E ele deixou o tempo passar e ele depois, conseguindo, através de outros amigos, foi o senhor Roger e o senhor Fortier, chamaram ele para participar de uma sessão, né, de mesas girantes. E aí ele foi em função das pessoas que estavam participando, que ele as conhecia e eram pessoas sérias. Então, ele foi para lá, né, para se instruir e para verificar realmente como essa coisa se parecia. E, nesse momento, ele encontrou lá, nessa reunião, uma família chamada Baldin. E essa família Baldin tinham duas meninas que eram médiums. E na casa do seu Baldin, se faziam essas reuniões. E lá o espírito dava orientações, explicava algumas coisas. E o professor Rivail, né, vamos chamar aqui de Allan Kardec sempre, para facilitar o nosso entendimento, ele aceitou. E numa dessas reuniões que ele participou, apareceu um espírito chamado Zéfiro, que era o espírito protetor daquela família. E quando ele olhou para o professor Rivail, né, ele faz como se fosse assim uma saudação. Ele diz para Kardec assim, salve, caro pontífice, 3 vezes salve. Aí ninguém entendeu, né? Até o seu Baldin, em função do conhecer o professor Rivail, ficou meio confuso, que nunca o Zéfiro tinha feito uma brincadeira daquela, nunca, em momento algum. Mas Kardec, sempre bem-humorado, né? Ele retribuiu. Ele falou, minha bênção apostólica, meu filho. E houve uma gargalhada geral no recinto. E aí o espírito Zéfiro, para acabar a brincadeira, fez uma interferência e explicou que Rivail, aquele homem que estava sentado ali, foi um alto sacerdote druida, que tinha o nome de Allan Kardec, no tempo de Júlio César, aproximadamente 50 anos antes de Cristo, ali na Gália, que hoje é a França. Então, a partir daí, desse momento, o professor Rivail começa a ser chamado de Allan Kardec. Então, a história do homem aparece aí. E ele, o que acontece? Ele pega todas aquelas anotações e leva para casa para organizar como professor, como homem intelectual. E aí ele começou a ver que tinha uma série de coisas interessantes. E trabalha junto com as filhas do senhor Baldin, que era uma menina que uma chamava Carolina e a outra chamava Júlia. Uma tinha 16 e a outra 14 anos. E o que é interessante, nenhuma das duas tinha um cabedal intelectual para analisar as perguntas e muito menos as respostas.
Então, Kardec, no começo do Livro dos Espíritos, ele trabalhou com duas, podemos falar assim hoje, né, duas adolescentes. E essa obra, em função, ela veio no dia 18 de abril de 1857, ela veio a público com 501 perguntas e respostas. Essa obra ela foi ampliada depois, revisada, acrescentada. Em 18 de março de 1860, saiu o Livro dos Espíritos, como nós conhecemos hoje. Então, o Livro dos Espíritos, como nós o conhecemos, ele foi concebido, foi mudado em março de 1860. E ele traz 4 partes. A primeira parte, que ele vem trabalhando, né, que é uma forma que diz para nós de como ele vai mexer com as coisas que naquela época chamava muito a atenção. A primeira delas, Deus. O primeiro capítulo, ele trata de Deus. E aí vem uma mudança radical. Quando ele fala de Deus, ele diz que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então, quando ele dá este conceito, quando ele dá esta informação para nós, que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, ele está falando o seguinte: olha, tudo que nós formos falar daqui para frente, tudo, temos Deus como base, como alicerce. E mudou muito, porque, como nós vamos falar, Deus estava um pouco desgastado. Em função das religiões, né? Deus estava um pouquinho desgastado. Não se acreditava naquele Deus que as religiões colocavam, que era um Deus de barganha. Eu faço isso, o senhor me dá isso. E ele não, ele veio mostrar que a concepção de Deus tem que ser completamente diferente. E dentro dessa primeira parte, uma outra coisa muito importante que ele traz para nós são os elementos gerais do universo. Nós, como espíritas, temos a diferença é que dentro do elemento material não há inteligência. O elemento espiritual é que é a inteligência, ou seja, é o princípio inteligente do universo. Então, tudo que tem inteligência no universo é espírito. Olha que coisa interessante, né? Então, tem que ter a união do espírito com a matéria para as coisas acontecerem. Então, aí a gente vem, dentro dessa primeira parte, colocando que o espírito é a parte inteligência. Mas Kardec, ele também faz algumas colocações. Ou seja, você tem a inteligência como espírito, como princípio espiritual, e tem a individualidade. Ou seja, quando nós evoluímos e atingimos um determinado estágio. Então, é a individualização do princípio inteligente. Ele vai ter um ser consciente, com senso moral e capacidade de pensar em Deus. Então, a individuação do princípio inteligente nos animais, a alma do animal, ele não pensa em Deus, ele não tem o senso moral e ele não tem consciência. Já a individualização no homem, do princípio inteligente no homem, já temos isso. Temos um ser consciente, um ser com senso moral e, acima de tudo, pensamos em Deus, no Criador. Daí a necessidade da primeira pergunta, né, do Livro dos Espíritos ser sobre Deus, para que a gente tenha esse parâmetro para nós. Então, a criação é o resultado do Espírito sobre a matéria com a vontade de Deus. Então, nós temos o elemento espiritual e nós temos o elemento material. E coordenando isso tudo, Deus.
Então, acima de tudo, Deus. Então, nós temos isso no princípio da criação. Deus dominando tudo. Então, Deus, espírito e matéria dá a criação. Agora, para ter essa criação, os seres vivos, precisa de um princípio vital. Essa é uma outra coisa que Kardec traz para nós, né? Esse princípio vital que existe nos seres vivos, de matéria orgânica, que também não deixa de ser uma mudança daquele elemento primitivo, o elemento material primitivo. Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos, ele trabalha isso, os elementos fundamentais, Deus, Espírito e matéria, né? E Deus é o objeto de estudo do Espiritismo. Sim, tem que ser, mas a dificuldade de investigar Deus não pode ser objeto de estudos de nenhuma ciência. Então, nós ainda temos uma certa dificuldade, muita dificuldade, melhor dizendo, de conceber Deus. Por quê? Porque nos falta faculdade, nos falta inteligência para isso, nos falta sentido, né? Então, quando nós começamos a trabalhar Deus, nós temos que ver de uma maneira bem diferente. Por isso é que os espíritos, às vezes, falam para eles: vocês ainda não têm ainda as condições totais para o entendimento disso. E Kardec vai para a segunda parte do Livro dos Espíritos, né? Na segunda parte do Livro dos Espíritos, aonde ele começa a falar sobre o mundo espiritual. E esse Kardec apresenta 11 capítulos nessa parte, né? Então, os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. Eles são independentes, contudo, a correlação entre ambos é incessante, o tempo todo vai existir influência do campo do mundo espiritual no mundo material. Então, se eu tenho dois mundos possíveis, ou seja, o mundo material e o mundo espiritual, e essa interação entre eles nos dá uma colocação bem interessante. Por exemplo, quando é que eu venho do mundo espiritual para o mundo material? No processo da encarnação. Então, eu posso estar saindo do mundo espiritual e vindo para o mundo material. Essa é o que nós chamamos do processo da reencarnação, ou seja, eu estou em processo de mudança, eu estou em trânsito do mundo. Uma outra colocação é quando eu saio do mundo corporal e vou para o mundo espiritual, ou seja, o processo da desencarnação ou morte. Então, nesse capítulo, Kardec trabalha isso. Mas também existem algumas outras situações. Eu posso estar morando, num determinado momento, no mundo espiritual, como também posso estar morando, num determinado momento, como agora, no mundo material, sem deixar de ser espírito. Então, essa colocação, nós já temos 4 situações. E a outra, podemos falar uma outra situação, é vivendo no mundo corporal, mas, mesmo assim, mantendo interação com o mundo espiritual. É o caso dos fenômenos de emancipação da alma, da vida do espírito encarnado durante o sono do corpo. Então, neste momento, eu saio, deixo o mundo que estou vivendo e entro em contato com aqueles espíritos afins. E tenho a situação do lado de lá. Estou no mundo espiritual e, ao mesmo tempo, estou interferindo no mundo material. Então, nós temos estas 6 situações que Kardec nos traz nessa segunda parte. Ele também fala
do mundo espiritual, como nós falamos, dos espíritos, da encarnação dos espíritos, da volta dos espíritos quando termina a vida espiritual. O que acontece com a gente? Vem trazendo uma série de luzes, vem colocando a pluralidade das existências que nós, ainda espíritas, não pensamos muito nisso. Nós temos que o mundo espiritual é como se fosse único, e, na realidade, ele não é. Né? Quando nós pegamos os ensinamentos do Cristo, nós vamos ver que, em função daquilo que nós fizermos, do nosso senso moral, da caridade, do bem que nós fazemos, nós temos mundos diferentes. E ele trabalha a vida espírita. Né? Como é que é o espírito na erraticidade? Também trabalha a volta do espírito à vida corporal. Como é que isso se dá? Como é que isso se processa? Como esse mecanismo todo? Porque até então as religiões não falavam isso, só falavam que nasciam, constituindo uma única existência. E com isso, durante alguns séculos, nós fomos perdendo, né? Nós fomos perdendo estes conceitos, apesar de sempre aparecerem emissários avisando que não era assim, mas a situação espiritual do planeta naquele momento e os homens que dominavam a religião tiraram isso. Nós sabemos que no começo da história do cristianismo foi uma acirrada essa disputa para tirar a reencarnação, a pluralidade das existências. Houve brigas, perseguições, morte durante esse processo. Então, nós ficamos durante muito tempo acreditando numa vida só. E Kardec, através do Espiritismo, nos começa a mudar isso. E hoje nós sabemos, é interessante, que às vezes você conversa com pessoas de outras religiões, aos pouquinhos está penetrando. Já falam assim, não, quando eu voltar... Voltar? Quando eu voltar da outra vida, eu já vou querer uma coisa diferente. Então, como Kardec diz, o Espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas vai ser a base de todas as religiões, porque as verdades são espirituais. Então, isso é que ele trouxe para nós através dos espíritos. Aí fala também da emancipação da alma, do processo do sono, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, como nós falamos, e a ocupação e missões dos espíritos. Ou seja, todos nós que estamos hoje reencarnados, temos ocupações, temos missões. Nós costumamos olhar e falar em missões apenas aqueles espíritos evoluídos. Não. Todos nós temos um trabalho a realizar. Uns a nível menor e outros a nível de humanidade. Então, essa é uma parte muito interessante e nós temos que prestar atenção. Eu não estou aqui a passeio. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que me capacitar. Eu tenho que começar a entender quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. Então, todas essas questões, elas passam pelas minhas ocupações e pela missão do espírito. Então, é muito interessante a gente sempre prestar nisso. Quando pegamos novamente, voltamos ao Cristo, cada um segundo as suas obras, ele está falando nisso. Né? Quando ele fala da parábola dos talentos, ele também está falando nisso. Ou seja, todo o ensinamento do Cristo, hoje, a doutrina espírita vai nos mostrando que ele estava falando aquilo, mas a gente não tinha condições ainda de entendimento. Então, nós hoje, o nosso papel aqui, ele é muito maior e muito mais expressivo do que nós achamos. Kardec também fala dos reinos, né? Ele trabalha um pouquinho os reinos no Livro dos Espíritos, trazendo muitas informações para nós. Então, essa segunda parte, ele coloca isso para nós de uma maneira bem organizada, né? E ele também, quando ele trabalha dos reinos, nós ali começamos a entender a evolução do princípio espiritual ou do espírito nos reinos. E nós vamos
passando pelos reinos e agregando conhecimento e agregando valores até eclodir a nossa consciência. Aí vamos passando para o Livro dos Espíritos, ele aparece na terceira parte, que nós chamamos, né, a parte do Livro dos Espíritos, capítulo intitulado As Leis Morais. E aí algumas coisas nos chamam a atenção. A primeira delas é que são 10 também, é apenas uma questão para adaptar os 10 mandamentos. Porque, se nós formos ver realmente, tem uma que ela engloba todas as outras, mas os espíritos colocaram essas 10 leis para nos facilitar o entendimento. Agora, nós temos, dentro desses grupos das leis de Deus, nós temos as leis físicas e as leis morais. Então, a lei física é aquela que é estudada pela ciência, e as leis morais pelo espiritismo, né? Então, as leis morais que dizem o quê? Que prescrevem como o homem deve ou não proceder. E aí a gente volta lá novamente no Cristo. Não faça aquilo aos outros, aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Ele está falando disso aí, que nós temos que proceder com o outro da mesma maneira como gostaríamos que o outro procedesse com a gente. Então, ele já fala isso de uma outra maneira, que Kardec traz de uma forma diferente, mais ampliada para nós. E nós podemos também dividir essas leis em 3 grandes grupos, né? Nós temos essa facilidade. Então, nós temos a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, conservação. Agora, como praticar as leis morais? O que o homem deve conhecer sobre si mesmo para melhorar e praticar as leis morais? É o capítulo da perfeição moral, que é o capítulo 12 dessa terceira parte. Nós temos aí a lei da adoração, que ela traz algumas colocações para nós, que é importantíssimo, né? Quando eu falo adorar, quando eu digo adorar, eu estou me referindo ao Criador. Então, essa é a primeira lei. Então, ele nos ensina, nessa parte das leis morais, tudo com relação ao Criador, à adoração. E logo depois vem a lei do trabalho. Olha que coisa interessante. Adorar e trabalhar. Então, a minha relação como espírito com Deus é adorar e trabalhar. Porque, ao mesmo tempo que eu evoluo intelectualmente através do trabalho, eu coopero na obra geral. Então, essas 2 leis, nós podemos falar que são ligadas do homem diretamente ao Criador. Depois nós temos a lei de reprodução, conservação e destruição, que é a do homem para com o homem. A reprodução, ou seja, produzir corpos para os espíritos reencarnarem. Então, nós estamos, dessa maneira, também ajudando. Temos a da conservação e da destruição, que ainda faz parte do nosso progresso espiritual. Depois nós temos as leis de sociedade, de progresso, igualdade e liberdade, que é do homem para o outro, com o próximo. Então, essas são as leis que regulam a nossa liberdade, a nossa interação com o nosso semelhante. E fechando todas elas, como eu falei que podia ser numa só, a lei de justiça, de amor e caridade. Quando a gente fala lei de justiça, são os deveres do homem para com Deus. Essa é a maior delas, né? Deveres do homem para com Deus. Quando eu falo dos deveres do homem para consigo mesmo, eu estou falando do amor. Como eu vou pensar no próximo se eu ainda não tenho o amor dentro de mim? Não o amor como a gente costuma dar ênfase, né? Mas sim as virtudes. O amor somatório de virtudes. Ou seja, eu tenho que trabalhar as minhas imperfeições, tenho que trabalhar
as minhas deficiências para começar a me amar. E neste momento que eu interiorizo isso e trabalho essas minhas imperfeições, eu começo a exteriorizar. Aí eu tenho os meus deveres com o próximo, que nós chamamos de caridade. Daí, Kardec colocar para nós que fora da caridade não há salvação. Ou seja, em função daquilo que eu fizer com o meu próximo, a minha relação com Deus vai ser uma. Se eu não souber trabalhar este processo, a minha relação com Deus vai ser outra. Ou seja, a minha caminhada, ela vai ser mais difícil. Eu vou ter mais tropeços até aprender. Daí a reencarnação. Daí eu voltar num processo de educação para aprender. Então, só para a gente dar um fechamento nessas leis morais, os deveres para como na sua relação com Deus são estabelecidas na lei de adoração e trabalho, né? Adoração não é uma decisão de... Quando eu falo adorar, não é um negócio de decisão de fé dogmática. Ah, não, eu acredito em Deus porque é isso. Não, é uma fé raciocinada. Ou seja, tudo eu tenho que passar pelo crivo da minha razão. Não tenho como fugir disso. Então, a coisa atingiu o meu cérebro, atingiu a minha razão, está de acordo? Tudo bem. Se não tiver, eu não tenho fé. Eu não posso ter fé, porque eu não posso acreditar numa coisa de dogmas, criadas, fabricadas para me manipular. Então, o tempo todo eu tenho que ter esta consciência. Tudo tem que passar pelo crivo da minha razão para que eu possa aceitar como verdade. Como verdade. E aí, aquilo que nós também falamos, a lei de reprodução, de conservação e destruição, né? Então, quando a gente fala a lei de destruição, a gente ainda temos alguma coisa sobre os outros seres vivos. Nós temos que parar para ver que todo ser vivo se mantém à custa de outro ser vivo. Não a destruição como nós, às vezes, entendemos. Agora, essa destruição tem que ser o mínimo possível. Nós estamos agora num patamar evolutivo em que muitas pessoas já estão mudando os seus hábitos, já estão preservando, já estão criticando, falando e deixando de sacrificar os nossos irmãos menores em prol da sua alimentação. Já é um progresso, já é uma etapa na nossa evolução. E nós temos o dever do homem para com o seu próximo, como eu falei, na lei de sociedade, de progresso, de igualdade e da liberdade. Então, nós temos a ciência e toda a tecnologia atualmente que nos faz ter esse crescimento e essa interação. Se nós formos parar para pensar, né, que há 50 anos nós não dispomos da tecnologia que temos hoje. Essa que nós estamos trabalhando aqui agora. Se nós tivéssemos há 50 anos um processo desse que nós tivemos agora, nós não teríamos condições de fazer os trabalhos espirituais como estamos fazendo. E a lei de justiça, amor e caridade são as 3 virtudes fundamentais da moral espírita. Quando eu falo em justiça, é no respeito ao direito de cada um. E outra coisa, a justiça de Deus se faz sempre presente. Ninguém vai escapar da justiça divina. Eu posso enganar os homens, mas eu não consigo enganar ao Criador, porque a lei que ele me deu está na minha consciência. Então, enquanto eu não sanar este problema de foro íntimo, eu não consigo crescer, eu não consigo evoluir, né? Então, e a lei divina, ela se aplica em toda a vida do espírito.
antes e depois da lei atual. Possivelmente, nós estamos hoje aqui, né, quitando alguma coisa que nós fizemos de equivocado no passado. Em função desse processo de reeducação, nós teremos uma vida futura melhor. A justiça é a virtude presente em todas as virtudes. Olha que coisa engraçada, né? Tudo que é justo está na virtude. Então, todas as virtudes têm a justiça. Não há virtude sem justiça. Então, a justiça é o primeiro dever de todos nós. Eu tenho que ser justo comigo e tenho que ser justo com o próximo. Eu sendo justo comigo e justo com o próximo, eu estou sendo justo com as leis divinas. Então, essa é a essência do ensinamento que Kardec nos trouxe. E o amor é o sentimento mais elevado, vamos falar assim, um sentimento de excelência. Por que ele é de excelência? Porque ele é o somatório das virtudes. Então, quando eu falo em amor, né, não é o amor de alguns parentes, de alguns amigos, não, é o amor pela humanidade. Então, por isso é que nós ainda somos carentes, né? Tanto de moral como de virtudes, porque nós ainda somos imperfeitos. Nós ainda somos imperfeitos. E a caridade é a ferramenta, né, mais poderosa de transformação interior. Então, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, está naquela questão que Kardec pergunta, né, qual o sentido da palavra caridade como Jesus entendia? A pergunta é mais ou menos assim. A resposta é muito interessante. Benevolência para com todos, ou seja, tem que ser bom com todo mundo. Indulgência para a imperfeição dos outros, ou seja, eu sei que as pessoas fazem erros, equívocos, mas eu tenho que ser indulgente. Eu não tenho que levar em consideração essas imperfeições. E a outra, perdão das ofensas. Eu tenho que perdoar sempre, 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 sempre. Tudo que eu preciso fazer é perdão, porque na hora que eu perdoo, eu quebro, eu consigo romper todas as teias negativas que me envolvem. E nós vamos para a quarta parte, já estamos chegando ao nosso finalzinho, né? Que fala sobre as consolações, né? Então, os gozos das consolações que nós temos lá, a quarta parte, das esperanças e consolações. Então, eu tenho no mundo corporal e, novamente, no mundo espiritual. E a consequência do cumprimento ou não dessas leis. Ou seja, Kardec mostra as leis e fala para nós assim, na quarta parte, ó, se você não cumpriu essas leis, você vai ter essa consciência, vai ser essa consequência, perdão, tanto no mundo corporal como no mundo espiritual. Então, nós temos que saber viver no bem, mudando sempre os nossos hábitos, mudando sempre a nossa forma de pensar, mesmo sabendo das nossas imperfeições, porque o grande espírito é aquele que faz esforço em domar as suas más tendências. Não estou dizendo que nós assimilamos. E aí a nossa morada vai ser diferente. O nosso estágio espiritual vai ser diferente. A nossa morada espiritual na erraticidade vai ser diferente. Então, eu tenho na Terra as penas e os gozos terrenos, e tenho as penas e os gozos futuros, em função daquilo que nós vivemos. E deixei para o final, né, a parte da introdução, que Kardec, na introdução, ele usa a explicação de alguns termos, o significado de alguns termos que ele trouxe para nós, né? Então, o porquê de alguns termos já existirem, e ele colocar fazendo outras colocações. E ele também fala da série progressiva dos fenômenos que deram origem ao espiritismo. O problema das batidas, o problema da mesa levantar, o problema de escrever com cestinhas. Então, depois, até chegar no punho a escrita do médium. Ele faz um resumo também da doutrina espírita
E, como não podia deixar de ser uma coisa nova, uma coisa que veio mudar um paradigma da sociedade, ele teve que trabalhar as refutações e que faziam ao espiritismo, ou seja, os críticos, né? Ele tinha que trabalhar isso. Então, durante esse período que ele trabalhou, que nós podemos falar, que foi de 55 a 1969, 1800, perdão, e 69, ele trouxe todo a volta, o resgate do cristianismo primitivo para nós. Então, o trabalho dele, a grandeza do trabalho dele foi trazer uma ciência eminentemente inteligente, raciocinada. Então, nós espíritas não podemos abrir mão disso, sempre raciocinar. Ou seja, o espiritismo para nós vai ter muito mais porquês do que respostas prontas. Ok, Marcos? Cheguei no tempo certinho que você me deu. Você fez uma brilhante síntese. Eu tive que fazer 30 minutos. E com isso você deu uma excelente homenagem ao livro do que dizer exatamente o que ele contém. Agora, tem uma pergunta aqui do Mauro Batista. Eu vou pedir ao Gerson para fazer para a gente. Pode fazer, Gerson? Vamos lá, Marcos, ela está no chat. Então deixa que eu mesmo faço, depois você faz a próxima. O Mauro Batista diz assim, quando um espírito está... Não, ele tem uma pergunta antes, desculpe. O positivismo influenciou Kardec na codificação do espiritismo? Tudo que nós temos de desenvolvimento a partir de 1600, ou seja, do século XVII, influenciou. Porque, para chegar ao espiritismo, a humanidade tinha que começar a usar a inteligência. Né? Então, o iluminismo, o positivismo, tudo isso foi fundamental. Como fundamental também foi a Revolução Francesa, que trouxe na bandeira a fraternidade. Então, todo esse processo de crescimento, né? Todos aqueles homens que vieram dar um adiantamento da humanidade a partir de 1600, todos eles contribuíram para Kardec. E é uma coisa interessante, só para colocar, que na época que Kardec estava fazendo a codificação, né? Ele estava trabalhando as questões do Livro dos Espíritos, aí fugiu o nome do pesquisador, sobre o problema do homem do macaco, fugiu o nome dele. Tinha Lamarck e tinha outro. Já tinham dois homens fazendo a associação do nosso corpo com o do macaco. E Kardec, quando chega, ele fala isso. Ele fala que os corpos que existiam na Terra, no mundo primitivo, né, vamos falar assim, foram usados pelos espíritos para o seu progresso. Eu não estou lembrando o nome dele. É um britânico que fez a teoria da evolução das espécies. Fugiu, agora fugiu. Charles Darwin. Hein? Darwin, Darwin, justamente. Então, quando ele trouxe esse conhecimento, já era ali, Kardec já estava montando. Então, quando Darwin fez a evolução das espécies, Kardec apareceu com os 3 reinos, mostrando isso ali dentro para nós. Então, tudo que foi, a partir de 1600, volto a falar, em progresso da humanidade, se nós formos prestar atenção e pegar, reencarnaram vários missionários com a função de dar um adiantamento na humanidade que pudéssemos assimilar no século XIX os ensinamentos trazidos pelos espíritos, que não foi o Kardec. Kardec apenas codificou ensino dos espíritos, ou seja, uma coletividade. Não foi uma personalidade, foi uma coletividade de espíritos que trouxeram. E todo o avanço naquele momento, naquela época e a épocas anteriores, se nós formos ver também, entra a parte toda física, né? O desenvolvimento industrial, o desenvolvimento tecnológico que nós começamos a fazer. Então, sem dúvida nenhuma, contribuiu sim.
eu não sei se o Gerson já está conseguindo acessar as perguntas. Então, eu vou trazer mais uma, depois o Gerson pode trazer até uma pergunta dele mesmo. Na verdade, não é uma pergunta, é uma observação do Luiz Gonzaga, que você conhece, lá do Caminho da Luz. Ele diz assim: mostrando a nossa relação com o mundo espiritual e que estamos em aprendizado constante. Perfeito. Eu sempre costumo falar o seguinte, eu escutei uma frase. Cada vez eu estou esquecendo o nome das pessoas, não é o alemão, não. Aquele médium famosíssimo também, é muito bom. Hoje eu estou bom para gravar o nome das pessoas assim de para vida. Raul Teixeira. Eu sempre, quando eu vou falar, eu cito Raul Teixeira por uma coisa que ele falou no aniversário, no 200 anos do aniversário de Kardec em Paris. Ele falou assim: a doutrina espírita é um oceano e nós estamos molhando os pés na praia. Então, olha a profundidade dessa colocação dele. Então, é isso. Então, nós temos que ver tudo com os olhos da pesquisa, passando pelo crivo da inteligência. Eu concordo plenamente com o que ele falou, em função disso que eu sempre trabalho do Raul Teixeira, né? Já você tem alguma pergunta para trazer? Tenho sim. Na verdade, é uma pergunta que se torna também uma possível afirmativa. Respeitando a linha do tempo, Moisés, Jesus e o Espiritismo, nós podemos concluir que existe uma programação espiritual para a humanidade? Sim. Olha, antes dele responder, nós estamos em sintonia. Que a pergunta que eu ia fazer aqui também, que eu anotei, todas essas revelações, Moisés, Buda, Cristo, o Espiritismo, tudo tem uma direção organizada por quem? Olha só, vamos até agora um pouquinho mais longe, né? Porque nós somos o espiritismo veio do judaísmo cristão, né? Ou judaico-cristão, como queira. Mas no outro dia eu tenho algum tempo, em função dos meus trabalhos, eu estava lendo uma publicação e um arqueólogo, ele estava fazendo um trabalho de pesquisa e ele encontrou uma tumba, uma sepultura de um homem neandertal. E o que chamou a atenção para ele, né, naquela colocação? Ele é um pesquisador italiano, é um professor de arqueologia italiano. Ele disse o seguinte, que ao enterrar aquele homem primitivo, ou nosso antepassado, com os instrumentos de defesa dele, já era uma possibilidade de conhecimento da vida futura. Isso há 15 mil anos atrás. Nós ainda não temos o conhecimento dos egípcios, das pirâmides, em sua totalidade. Mas, aos pouquinhos, as coisas vêm. E Moisés, ele foi criado, ele foi adotado, há aí uma série de colocações, pela irmã do faraó, né? Uns dizem que era filha dele, né? Não podia ter filha. Eu sei que ele teve uma educação que precisava, naquele momento, de excelência, ou seja, até sobre os rituais dos sacerdotes de magia, o que nós hoje chamamos de reunião mediúnica. Mas qual era o problema daquele povo? Eles tinham esse conhecimento e não passavam para o povo. Moisés teve toda essa iniciação para poder receber os 10 mandamentos. Então, a nossa história religiosa começa aí, com os 10 mandamentos, ou seja, a lei divina trazida por Moisés. E se a gente reparar, ele tem as 4 primeiras, e depois só vem assim: não, não, não,
não e não. São 6 negativas. Por que isso? Éramos primitivos, não tínhamos condições de pensar, tinha que ser proibição. É como antigamente a gente falava para a criança, não mete o dedo dentro da tomada, mas por quê? Não mete o dedo dentro da tomada. Não adiantava você explicar para a criança que ela ia tomar um choque, ela podia ficar agarrada. Então, aí não se mexe. Então, quando Moisés veio trazer as leis divinas para nós, ele também fez assim, ó, não se pode matar, não se pode roubar, não se pode caluniar, não se pode adulterar, não se pode mentir. Então, vem, não. Jesus veio 1.300 anos depois, vamos falar 1.300 anos para arredondar, e começa a mudar essas coisas, principalmente com relação a Deus, porque o Deus de Moisés era um Deus guerreiro, era um Deus vingativo, né? Era um Deus que aceitava a barganha. Olha, eu vou te fazer isso, mas eu quero isso. Se você me der isso, eu te dou isso. E Jesus veio e falou assim, olha, esse Deus de Moisés não existe. É um Deus pai. E quando ele pega a palavra pai e traz, todo judeu sabia o papel de um pai na família. Era o grande provedor, era o grande educador, era o grande responsável por tudo. Então, Jesus traz esse novo conceito, um Deus de amor, que não fazia distinção entre seus filhos. Jesus já falou isso. Jesus já falava isso. Jesus já falava que Deus era o princípio de tudo de uma outra forma. Não cai uma folha que não esteja manifestada a vontade de meu Pai. Meu Pai sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Naquela época, pensar em contar cabelo da cabeça, ninguém sabia disso, né? Então, essas coisas que Jesus veio trazer, e só agora, depois da doutrina espírita, que a gente começa a fazer essas pontes. Agora, o ensino dele foi deturpado? Foi. Está lá no Consolador, no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os erros colocados no cristianismo foram pelos homens, porque Cristo não se enganou. E aí, passados esses milênios, esses séculos, melhor dizendo, são 1.800 anos. Só lembrando que nós não estamos falando de ninguém, estamos falando de nós no passado, né? De nós no passado, justo. Olha, é aquilo, né? Aí agora, a gente hoje já tem condições de ter esse entendimento. Então, era não, mudou, opa, não entenderam, vou mandar alguém para explicar. Então, quando nós começamos a ter a inteligência mais um pouco evoluída, veio a doutrina espírita eminentemente racional. E é aí que está a diferença. Você tem que pensar, você tem que refletir, você tem que mudar, você tem que aceitar. Nada é imposição, e sim modificação, quebra de paradigmas seus. Então, essa colocação aí é fundamental. Nós não podemos nunca desprezar isso. Tem uma pergunta aqui do Mauro que eu tenho certeza que ele sabe a resposta, mas acho que ele falou para você poder elucidar todo mundo. O Mauro diz assim, quando um espírito está na situação de errante? Quando ele está no mundo espiritual. Por exemplo, está no corpo de carne. Tá? Tanto que a lei de conservação, para nós, ela funciona dessa. Ninguém quer ir. Todo mundo sabe que temos que ir, mas ninguém quer. É quando ele está sem o corpo físico no mundo espiritual, naquele item, naquela quarta colocação que eu falei. Está morando lá. Então, lá ele está como espírito errante, né? Na situação de trabalhando, estudando. É outra coisa que nós temos que ter muito cuidado, né? Às vezes a gente fala assim, vou deixar para a próxima. Não tem próxima, a vida é uma só. A vida é uma só. Às vezes eu estou do lado de lá e eu estou do lado de cá. Mas o meu conhecimento, a minha aprendizagem é constante. Eu não vou falar assim, agora eu vou lá. Isso ainda, eu costumo falar que ainda é em função de nós católicos. Eu vou para o paraíso, vou ficar sem fazer nada. Não! Quando a gente vai para a erraticidade, vai para o mundo espiritual, nós continuamos a trabalhar, nós continuamos a estudar. Agora, com uma grande vantagem, não temos a matéria para
bloquear. Então, as nossas percepções, elas aumentam muito. E outra coisa importante, muito importante, às vezes a gente escuta as pessoas falarem assim, eu não consigo gravar isso, eu não consigo... Quando você estuda, daí a necessidade, e a Caminho da Luz faz isso muito bem, diga-se de passagem, é você estudar, porque você está aprendendo. Você pode, às vezes, a sua memória material, não guardar, mas se você estudou, ela está incorporada em seu conhecimento. É aquilo que Jesus falava, ladrão não vai roubar, nem a traça vai comer, é sua. Ninguém te tira. Então, todo estudo, todo conhecimento adquirido na presente encarnação, eu vou levar, é minha bagagem. Ninguém me tira. Então, isso nós espíritas temos que começar a cortar. Não vou estudar, eu tenho dificuldade. Não, senta aqui. Mesmo você tendo dificuldade, você é importante para o grupo. Você vai acrescentar ao grupo. Não seja egoísta. Vem aqui, participa com a gente. É isso que tem que ser. Deixa o Gerson trazer uma pergunta aí. Vai, Gerson. Na verdade, tem uma colocação aqui, Marcos. É Carlos Ramos. O livro é realmente uma dádiva de Deus. Uma dádiva de Deus à humanidade, para que os grandes instrutores possam clarear os nossos caminhos, conversando conosco acima dos séculos e das civilizações. Está entre parênteses aqui o Espírito Meimei, eu não sei se de repente esse é uma colocação que ele traz do livro, ou ele faz uma referência do livro ou não. Mas, de qualquer forma, foi uma colocação dele que pode ser também comentada. Sim, o que é o livro? Apesar da gente hoje tá tendo uma transição, mas o livro é fundamental. Ainda é fundamental, né? Por quê? Quando você tem o livro, você entra ali, você participa. Quantos livros a gente lê e a gente se emociona, vive por um personagem? Então, não é uma coisa fria. O livro em si, ele traz essa grande vantagem para nós. Ou seja, eu vivo a história, eu participo da história. Quando a gente começa a ler, né, o Livro dos Espíritos, aquela questão, a primeira, Deus é a inteligência suprema, a gente começa a mudar. Peraí, por que ele falou inteligência? Mudou tudo. Não, Deus sempre foi inteligente. A causa primária de tudo? Aí você começa a pensar assim, e antes disso aí? Como é que era? Como é que era esse começo? Aí você começa a abrir os seus horizontes. Né? Como é que era isso? Aí daqui a pouco você tem uma informação que no começo houve uma explosão, é o que nós acreditamos hoje, que isso está para ser mudado, houve uma explosão e começou-se a criar o universo. E o universo está crescendo. Crescendo para onde? Aí a gente pega lá, Jesus fala assim, meu pai até hoje trabalha. Aí a gente acha que é na Terra. Né? Então, na hora da nossa concepção de Deus, é do universo. É a coisa muito maior. Aí eu olho para cima, não tem como dimensionar o que a gente vê. Aí você fala assim, quantas galáxias são? Falam em 200 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem 200 bilhões de sóis ou estrelas. E cada estrela dessa tem uma infinidade de planetas. Só a Terra que ia ser habitada? Para que essa criação toda? Coisa que eu nem vejo. Deus ia criar isso para quê? Sem finalidade? Aí eu começo a pensar, deve ter morador lá, né? Deve ter isso, deve ter aquilo. É nessas pontes que nós vamos crescendo. Então, o livro é fundamental, né, nesse ponto, que você vai pesquisando, e, além de que, você vem trazendo a história da humanidade toda. Né? Não sei se atingiu o objetivo da colocação, mas a gente tem que dar as ideias, deixando transparecer. Eu tenho um conhecido que ele fala o seguinte, olha só, o Sol é uma estrela de quinta grandeza, de quinta. A Terra é um planetinha daqueles bem pequenininho, michuruca, como ele diz,
do universo. Era só aqui que Deus ia criar. Não, a gente para pensar isso friamente e fala assim, realmente, né? A Lua está lá, se a Lua não estivesse lá, nós não teríamos a Terra como ela é hoje. Ou seja, nós temos apenas 21% de oxigênio, porque se tivesse 24, ia ser fogo o tempo todo, e se tivesse 17, não ia ter vida. Por que 21? Aí a gente vai lá, inteligência suprema. Então, nós temos que trabalhar essas coisas em função do livro, do estudo, da compreensão, da discussão, do debate, para a gente começar a crescer. Marcos, tem uma pergunta aqui do Mauro e uma do Denison. Inclusive, eu gostaria só de comentar também que já estamos discutindo agora não mais o universo, mas o multiverso, né? Já estamos isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Já estão mais além ainda. Tem uma pergunta do Mauro. Mas está dentro da doutrina, hein? Sim, sim. O Mauro Baptista está perguntando, você acha que até a Terra se tornar um mundo de regeneração, será necessária a vinda de mais uma revelação? Será necessária a vinda de mais uma? Revelação. Não. Nós já temos hoje tudo pronto. Tudo pronto, né? E nós já estamos no processo. Olha só, quando a doutrina espírita chegou, quando a codificação para nós, já é o processo de transição. Já era o processo de transição. Então, não vai ter mais uma revelação, como nós entendemos por elas. A revelação é a última. Agora, quando a gente for evoluindo, todos os nossos conceitos eles vão ter que ser readaptados em função do nosso crescimento intelectual. Uma outra coisa que é importante, já que eu falei em crescimento intelectual, o homem primitivo tinha capacidade craniana muito menor do que a nossa. Então, a nossa cabeça tende a crescer para ter um suporte para o espírito. Então, eu creio que não terá outra revelação. Tudo que nós temos aqui, tudo que já foi nos colocado à disposição em termos de conhecimento espiritual, é o suficiente para a gente evoluir. Não temos mais, não. É só cumprir isso. Tá? O Espiritismo veio resgatar o que o Cristo falou. Então, quer dizer, ele pegou, esmiuçou aquilo que o Cristo falou. Mas tudo que tem dentro da doutrina espírita, Jesus já tinha falado para nós. Quando ele falou assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Quando ele conversou com Nicodemos, né, que até a gente só pega a conversa dele. Você, doutor, e não entendia disso, de uma forma diferente que a doutrina espírita veio nos trazer. Então, ele falou em tudo. Nós é que não tínhamos condições de entender. Então, eu, na minha opinião, não vai ter outra revelação. Está tudo aí, é pegar isso, trabalhar dentro da gente e crescer, evoluir, progredir. É a grande escada para nós. O Denison Machado ele fez uma pergunta assim: o Espiritismo ainda sofre a mesma oposição que quando foi revelado? Não daquela época, né? Porque a oposição naquela época foi muito maior, né? Principalmente da parte da igreja. Nós tivemos a queima de livros, né? Que no fundo virou uma propaganda, mas hoje a situação ela é um pouquinho diferente. Então, nós estamos gradativamente crescendo. Então, a perseguição tende a diminuir. Tá? Nós temos que ver que há 40 anos atrás, não, botar mais. Nós estamos em 2000. Há 60 anos atrás, 70 anos atrás, quem frequentasse as reuniões espíritas era fichado na polícia. Daí o livro. Vamos botar lá o nome do livro. Vai pensando que o livro é para fazer uma contagem só de quantas pessoas. Não. Naquela época era obrigação ter o livro, o nome das pessoas
que ali compareciam, porque era um sistema político que queria saber por que a gente estava se reunindo. Então, várias pessoas, eu conheci alguns, que foram à polícia algumas vezes para poder se identificar. Não, nós estamos estudando lá o Livro dos Espíritos. Mas o que é isso? Não, estamos estudando o Evangelho. Não era reunião para assuntos políticos. Hoje não. Hoje é até, entre aspas, um status falar que é espírita. Quanta gente fala, eu sou espírita, não, né? Mas não tem a perseguição. Agora, temos que falar que nós estamos vendo na nossa sociedade, no mundo atual. Está lá em Mateus, os falsos profetas, né? A perseguição ao cristianismo. De uma outra forma, tanto do plano espiritual quanto do plano material, para não deixar a mensagem do Cristo crescer, porque é salvadora, é libertadora. Então, a perseguição é de outra maneira. Tá? Nós temos aqueles livros de transição planetária, Mundo e Regeneração e Perturbações Espirituais, do Divaldo, pelo Miranda, perdão. Ele coloca muito bem isso, as perseguições que nós estamos sentindo, principalmente quem trabalha dentro da doutrina espírita, pelo mundo espiritual inferior. Tem coisas muito interessantes ali que nós, às vezes, na primeira leitura, deixamos passar despercebidos. E nós temos hoje lugares fechando igrejas no mundo atual. Isso não é uma perseguição? É, porque está violando a sua fé, a sua crença. No mundo tem essas coisas ainda, mas vamos vencer, pode ter certeza disso. Nós estamos finalizando um processo, né, de prova e expiação, iniciando a regeneração. Então, nesse momento, aqueles que ainda se diz inimigo do Cristo se sentem mais perdido e agridem mais, né? Então, é isso que acontece, que a gente verifica. Eu vou deixar agora, você tem 3 minutos para fazer suas considerações finais aí. Então tá. Então vamos lá. Então vou terminar os 3 minutos para a gente fechar, para senão a gente fica batendo papo o tempo todo. Para a gente, muito obrigado, né? Quero agradecer novamente a vocês pela oportunidade de poder estar conversando, falando um pouquinho sobre o livro de Kardec e como está colocado lá, né? No terceiro livro lá do Evangelho, instruí-vos, amai-vos, o primeiro mandamento, ou seja, trabalhe as virtudes dentro de você, instruí-vos, o segundo mandamento. Se nós fizermos isso na presente existência, teremos uma vida futura muito melhor. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade do trabalho. Eu vou perguntar agora só ao Gerson, né, em nome do Gealme, que hoje a gente está pedindo desculpa que o Gealme não pôde transmitir, porque quem transmitia a live, né, simultânea pelo Gealme era o Celso, né, um dos diretores lá do Gealme, e ele desencarnou devido à Covid. Né? Então, ninguém, quem está conseguindo ver, o computador deu problema. Então, a gente está com essa falta. Quer falar alguma coisa, Gerson, a respeito? Para daí o seu Flávio fazer a nossa prece final? Eu gostaria de fazer os meus agradecimentos em nome do Gealma, ao Caminho da Luz, por mais essa parceria, Marcos. Agradeço muito. E agradecer também ao Luiz Fernando por ter trazido esse estudo para dele agora sobre os espíritos, que nos acrescenta muito. Muito obrigado. E eu gostaria de fazer só, Marcos, uma colocaçãozinha e pedir que o Luiz também fizesse o fechamento. Para essa juventude agora, né, para os nossos jovens, qual a importância, né, do Livro dos Espíritos hoje para a juventude? Mudança, olha, vamos lá. Em 2 minutinhos, uma coisa assim, é meio difícil, né? O que acontece? Hoje o jovem em si,
né? O sistema de aprendizagem mudou muito. Mudou muito. E hoje o jovem, para parar por si só e procurar, é muito difícil. O grupo familiar é que tem que dar essa sustentação. Inicialmente, através de, na hora de dormir, rezar, falar em Deus, falar em Jesus, falar nos espíritos. Quando acontecer um caso de morte na família, falar, aproveitar e colocar o princípio da imortalidade, que foi morar no outro lugar, que nós vamos ficar apenas temporariamente impedidos da presença física, mas podemos nos comunicar pelo pensamento, rir das coisas que gostávamos a rir, chorar das coisas que gostávamos a chorar, ou seja, passar de uma forma ou de outra a imortalidade. Essa é a grande base da gente, né? Porque, através dessas separações todas, nós estamos tendo isso, antes de pandemia, era um número decrescente de jovens na casa espírita. Então, era uma coisa difícil. Então, nós temos que reinventar, essa é a palavra, reinventar um chamamento, né? Um chamamento do jovem para a casa espírita. O que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que criar? E, ao mesmo tempo, chegando, aproveitando aquele negócio, né, da empolgação, começar a botar trabalhos, botar direção, alguma coisa para que eles possam participar e ser os nossos substitutos. Nós estamos com problemas nesse aspecto, né? Por exemplo, eu estou falando da minha casa espírita aqui na ilha. Nós não temos os jovens, aquela garotada de 14 a 20 anos, para nos substituir. Está difícil, eu concordo com você. E alguém já falou, né? Pitágoras já falou, né? Educar as crianças para não punir os homens, há 2000 anos atrás, a gente tem que fazer isso. A gente tem que começar a educar assim, em termos de, você tem que crescer, você tem que ter a sua bagagem, e está muito difícil atualmente. Eu estou falando hoje aqui no Brasil, está muito difícil. Cada um tem que fazer a sua parte. A gente lembra que a arte é uma forma muito importante para atrair o jovem, né? E Perfeito. Tem como passar o conteúdo pela arte, pela música, principalmente, né? Então, o seu Flávio está chegando aí para fazer a nossa prece final, né? E a gente agradece a todos que participaram. E eu vou pedir ao Luiz Fernando, só para não esquecer, para quando tirarem a gente do ar, permanecer um pouco para a gente trocar umas ideias. E aqui eu não mudei Luiz Fernando, vai ser o Saulo Monteiro, tem um erro aqui no cartaz. É o Saulo Monteiro, falando dos falsos profetas da erraticidade. Ok? Então, todos estão convidados. Então, boa noite a todos. Meu Deus, ele é muito ruim.